Bem-vindos mais uma noite de palestra pública nesta casa que nos acolhe de forma tão generosa, que a espiritualidade amiga, desde cedo preparando este ambiente, possa nos abençoar a todos e que a figura de Jesus vibre em nossas mentes e corações. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Tudo bem, todos já sabem como o procedimento da casa. Vamos diminuir um pouco a luz, a fim de que possamos entrar em comunhão com o alto de forma mais tranquila. Por favor. Querido amigo Jesus, como disse a música, que nós, Senhor, possamos te encontrar em nossos corações, que nós possamos, Senhor, te sentir. Aqui estamos reunidos em teu nome e na rogativa de que as benesses que emanam do teu coração recaiam sobre todos nós nos dois planos da vida, em especial sobre a nossa irmã Janice, que se propôs a trazer o entendimento do Evangelho da noite de hoje. Que nós também possamos ter mentes e corações acerenados para o entendimento. Mas te rogamos, Senhor da vida, que nos proporcione a força necessária para vivenciar o que aqui aprendemos, porque nós já sabemos que a quem é dado a oportunidade de uma semana de Evangelho, não mais podemos pretextar desse conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. E estamos aqui no intuito de aprender para nos prepararmos ao trabalho na vinha do Senhor. Sê tu conosco, divino amigo Jesus. Que assim seja. Do livro Pão Nosso, vamos ter uma lição rápida, intitulada Jesus para o Homem, capítulo 62. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Registrado por Paulo em carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. E Emmanuel vai trazer a seguinte explanação a respeito desta pequena passagem. Pequena na escrita, mas grandiosa no entendimento. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo ao servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido. De salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Com esta lição reflexiva, chamo aqui a Janice para nos conduzir na palestra A Pedagogia de Jesus. Obrigada.
Boa noite a todos. Agradecer a Jesus por essa oportunidade. É sempre uma grande responsabilidade falar de Jesus, mas ao mesmo tempo é com muita gratidão e com muita honra que nós sempre recebemos esse convite. Eu queria dedicar essa palestra aos educadores, às educadoras, especialmente do nosso país, né, onde ainda somos muito pouco reconhecidos, não vou dizer valorizados, mas reconhecidos, porque trata-se de uma profissão onde é feita com amor. E também gostaria de dedicar aos evangelizadores e evangelizadoras. A doutrina espírita, ela tem um olhar muito cuidadoso e muito atento à educação do espírito. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Então, muitas vezes, as nossas crianças chegam, e é através da evangelização infantil que começa esse processo de despertamento do espírito para a necessidade de melhoria. Então, dito isso, nós vamos ter aqui uma conversa. O auditório está repleto, né, doutor? Os desencarnados estão aqui conosco, mas nós encarnados estaremos também atentos ao que aqui nós tentamos trazer, certo? Vamos lá. A identidade de Jesus. Jesus era conhecido como um homem muito simples, né? Era conhecido também como o Nazareno. Seus pais eram Maria e José e ele era um carpinteiro. Então, era um homem simples, de origem simples, de vida simples, hábitos simples. Esse perfil dessa simplicidade destoa um pouco, né? Como se a gente não pudesse relacionar a um perfil de um pedagogo. Essa é a identidade de Jesus, de forma bastante resumida. Mas, afinal de contas, quem é Jesus, né? Quem é esse homem? Esse Filho de Deus que veio até nós, que, com toda a sua simplicidade, foi aquele que fez a maior revolução aqui na Terra. E qual o seu método? Qual o método que Jesus usou, utilizou e continua usando, porque o Evangelho de Jesus está vivo, para a educação dos espíritos? É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nesta noite. Nós que somos professores, não sei se aqui tem mais algum professor de profissão, eu e Laércio. Quando nos reunimos, reuniões de trabalho, a discussão, o debate é quente, é acalorado. Quando se fala de método, qual o melhor método, qual a melhor estratégia, como que a gente avalia, o que está em desuso, o que é mais atual. Todos esses aspectos são trazidos para o meio da educação. Mas o método de Jesus é eficiente e não muda, é o mesmo. Bom, falando de quem é Jesus, Emmanuel, no prefácio da obra Jesus no Lar, eu trouxe apenas um trecho, esse pensamento aqui. O livro é de autoria do espírito Neio Lúcio. Emmanuel apenas prefaciou a obra. E ele diz assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, Jesus é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Já para os filósofos,
ele é o centro de polêmicas infundáveis. E para a multidão dos crentes inertes, Jesus é um benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. E ele prossegue. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, ou o legislador da crença, ou o condutor do raciocínio, ou o doador de facilidades. Mas também, acima de tudo, Jesus é o renovador da vida de cada um de nós. Então, vejam como esse homem, Jesus, ele passa por todos os, digamos assim, os grupos de pensadores, é filósofo, é teólogo, porque ele é muito grande. E todo mundo procura entender quem é Jesus. Dito isso, vamos então trazer um pouco da pedagogia, né? No âmbito da ciência. Então, qualquer um de nós que fizer uma busca rápida na internet, botar o que é pedagogia, nós vamos encontrar que é uma ciência que estuda o processo educativo em sua totalidade, incluindo teorias, práticas e métodos de ensino-aprendizagem. Então, eu grifei aí a palavra totalidade, para, na medida que a gente for apresentando, a gente ir tentando ver se Jesus atende ou não a esse perfil, que a pedagogia, enquanto ciência, ela traz. A pedagogia abrange não apenas a educação formal nas escolas, mas também a informal, seja na família ou na sociedade. Será que Jesus também pregava isso? Não se limita apenas às crianças. Muitos de nós achamos que é só as crianças, né? Mas não, todas as faixas etárias estão aptas ao aprendizado. O seu objetivo é desenvolver estratégias que promovam o desenvolvimento integral do indivíduo, preparando-o para uma vida em sociedade. Esse texto, gente, é relacionado inteiramente à ciência pedagogia, certo? Então, olhando assim, a gente encontra vários pontos aí em comum com o método que Jesus utilizou. E aí, gente, eu encontrei um artigo de Herculano Pires. Qualquer um de nós que fizer uma pesquisa vai encontrar lá, é só botar a pedagogia de Jesus de Herculano Pires e vai ter acesso a um material muito bom, de fácil entendimento, a respeito da pedagogia de Jesus. Nesse artigo ele faz um questionamento, deixando de lado os problemas referentes à origem de Jesus e à natureza divina, e encarando humanamente os fatos, poderíamos falar em uma pedagogia de Jesus? Né? Ele está fazendo um questionamento, deixando de lado a sua origem, que é divina, que a gente sabe, né? Encarando apenas a sua condição humana. Será que Jesus pode ser tido como um pedagogo? Alguns pontos que Herculano Pires destaca para dizer que algo se trata ou não de um método pedagógico. O que revela a existência de um pensamento pedagógico na orientação educacional, dado por um mestre, não são os seus títulos, são as coordenadas e a estrutura do ensino. Então, assim, vamos trazer para a nossa vida material, a nossa vida de relação, aonde, claro que eu posso buscar ter títulos, especializações em uma área específica. Os pedagogos, por exemplo. Então, a gente pode fazer mestrado, doutorado e assim por diante. O que ele está dizendo aqui é que não basta isso. Que para além dos títulos, o que mais importa
são as coordenadas e a estrutura do ensino. É como se eu precisasse me apropriar de tudo isso. Também ele destaca que toda pedagogia se funda em uma filosofia. No caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos, né? Não tem outra teoria filosófica embasando, estruturando a pedagogia de Jesus que não seja os evangelhos. E que essa filosofia é a própria essência do cristianismo, é essa filosofia que fornece para Jesus as diretrizes e que dela resulta o reconhecimento, já largamente efetuado no plano pedagógico, de uma verdadeira pedagogia de Jesus. Então, Jesus é sim reconhecido como um pedagogo, não na forma acadêmica, mas no seu método, porque ele atende todos esses pontos aqui destacados. E aí, nessas obras aí, que não são obras espíritas, é bom que se diga, tá? Que datam aí do início do século XX, as 3 primeiras, Cristo como Mestre e Educador, de Hauer, em Berlim, Didática de Cristo, Metzler, em Kempton, que fica nos Estados Unidos, e Jesus, Educador de seus Apóstolos, Delbrel, em 1916, em Paris, na França. E esse último autor, Francisco Arroyo, é um autor mexicano. Ele, em sua obra História Geral da Pedagogia, ele vai trazer várias citações se referindo a Jesus como um verdadeiro pedagogo, destacando o seu método e alinhado completamente com a ciência da pedagogia. Então, vamos ver aqui alguns destaques de Francisco Arroyo. Eu trouxe aí a capa desse livro, né? Ele está aí na língua mexicana. Esse aí já é a 15ª edição. E o primeiro destaque que eu trouxe diz assim, que Jesus possui todas as qualidades do educador perfeito. Olha que para algum educador ser chamado de perfeito, né? Ele precisa ser muito bom. E aí, o Arroyo está dizendo que Jesus tem todas as qualidades de um educador perfeito. Os recursos pedagógicos de que se servem conduzem o educando, nós, com feliz e profunda alegria, à verdade essencial dos seus ensinos. Isso quem está dizendo é um pedagogo. Esse pedagogo é estudado no mundo inteiro porque ele é um dos grandes destaques da pedagogia do final do século XX. E outro destaque, os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Ele pronuncia as suas palavras de forma compreensível, sempre nas ocasiões mais oportunas, e recorre frequentemente a imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. As parábolas de Jesus é também um método. Nós sabemos que todas as vezes que Jesus contou uma parábola, ele utilizava elementos para ilustrar essa parábola da época, que era justamente para se fazer entender. Não adiantava ele trazer coisas mirabolantes que não ia chegar na pessoa, não ia trazer pelo menos a curiosidade. Então Jesus fazia isso com maestria, utilizava as parábolas, as imagens, para que a gente pudesse, na nossa cabecinha, raciocinar e entender a mensagem que está ali por trás. E ainda hoje, nós estamos tentando estudar e compreender com profundidade as parábolas de Jesus, e daqui a pouco a gente vai ver uma dessas. Ainda Francisco Arroyo, a pedagogia do mestre é gradual.
Não cai jamais em precipitações que possam fazer malograr o aprendizado. Semeia e espera que as sementes germinem e frutifiquem. Ele lança a semente. Olha outra parábola, né, do semeador. Tenho ainda muito a vos dizer. Isso é Jesus quem fala. Mas vós ainda não podeis suportar. Então, Jesus respeitando a nossa condição de espíritos em processo de educação. Então, hoje, né, a doutrina espírita nos traz com mais profundidade esses ensinamentos. Mas a época de Jesus não tinha como, porque, como diz, não podeis suportar agora. Então, é esperar a maturação, né, da semente. E eu acho que essa é a última. Como todo educador genial, olha só, se referindo a Jesus como educador genial, Jesus emprega em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Jesus sabia como fazer isso, como manter as pessoas interessadas no que ele estava falando, que é o maior dos desafios de um pedagogo, de um professor, de um educador. É como manter o seu público atento em você, ao que você está propondo. Então ele diz que seus colóquios decorrem sempre num ambiente de incomparável simpatia. É digno, severo, paciente, segundo as circunstâncias e os interlocutores. Então, Jesus sabia dosar perfeitamente a sua palavra, a sua atitude, dependendo de quê? Das circunstâncias e daqueles que ali estavam. Então, ele foi severo quando tinha que ser severo, foi mais dócil quando precisou. E agora sim, acho que essa é a última. Seus ensinos têm um toque de autoridade. Que autoridade é essa, gente? Obviamente, autoridade moral. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo o poder me foi concedido. Para alguém dizer isso, e Jesus falou isso, é realmente uma autoridade. Então, ele dizer que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, é algo que a gente lê hoje e vai entender com mais clareza por que ele disse isso. Não era uma autoridade no sentido de poder, mas uma autoridade no sentido moral. Mas ele exerce essa autoridade com suavidade, responde com bondade aos contraditores de boa fé e com energia aos que querem combatê-lo. Basta a gente lembrar ali no seu diálogo com aqueles, né, que antecederam ali os momentos finais, onde ele era provocado, até alguma reação mais enérgica, e ele soube tranquilamente manter-se assim, sereno, mesmo diante de tudo que iria acontecer. E aí, gente, a gente vai falar um pouco desses fundamentos pedagógicos de Jesus. Como que Jesus pensava, né? Era fora da caixinha, a linguagem que a gente diz hoje. Primeira coisa é a concepção de mundo. Jesus tinha uma macrovisão da vida, do mundo. Não mais aquela coisa limitada à época dele, porque ali naquela época muitos achavam que o mundo era aquilo ali. E Jesus traz uma macrovisão. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus também faz uma comparação entre a ideia do Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento. O Deus da imposição, o Deus vingativo, o Deus punitivo, dar lugar ao Deus Pai, ao Deus Amor. Isso é revolucionário, não é? Porque todo mundo tinha que temer a Deus, a gente tinha temor a Deus. E agora Jesus nos apresenta um Deus Pai amoroso que cuida da gente,
que é misericordioso. O objetivo da vida humana não é mais a conquista do céu pela violência, mas, que mais a doutrina também fala, a implantação do reino de Deus na terra. Nós não vamos para o reino, nós vamos implantar o reino aqui. Essa é a ideia, que é bem diferente da ideia lá nos primórdios. Os pobres, os doentes, os sofredores e escravos, eles deixam de ser os condenados dos deuses e passam a categoria de bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Olha a pedagogia, o fundamento pedagógico por trás de cada palavra que Jesus utilizou. E trazendo em toda a sua fala, em todas as suas colocações, uma amorosidade incomum, que jamais se tinha tido contato antes. Outro ponto, não se consegue a salvação pela obediência à lei ou pelos rituais de culto, mas pelo aperfeiçoamento do espírito, pela purificação do coração, ou seja, pela educação integral da criatura. Então, nós precisamos ser vistos de forma integral. Então, quando a gente fala de evangelização infantil, nós estamos com um olhar para aquele ser de maneira integral, sabendo que naquele corpo infantil habita um espírito com uma história, uma longa história, traumas, vivências e por aí vai. Então, ter esse olhar muda também a forma como a gente vai trabalhar essas crianças. Outro ponto dos fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus, que a virtude não está mais na bravura, nem no heroísmo, porque antes era, né? Eram os bravos e os heróis que alcançavam o céu. Mas agora é na paciência e no perdão. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Fala da paciência. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Então Jesus veio nos dizer que se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Então, olha que método intrigante, mas, por outro lado, eficiente. E esse ponto aqui também é fundamental. Os mortos não estão mais mortos, eles estão mais vivos do que os vivos. Fala de quê? Da imortalidade da alma. Que o espírito não morre, que ele sobrevive à morte. Então, os mortos não estão mortos. Esse é um ponto que fundamenta o método de Jesus. O culto a Deus é virado pelo avesso, nada de sacrifícios materiais, de rituais simbólicos, muito menos de privilégios dos sacerdotes. Todos têm direito à salvação. A vaidade e a ambição dão lugar à humildade e à renúncia. Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala da humildade. Por isso, é preciso nascer de novo. E aqui ele fala da reencarnação. E esse nascer de novo, ele diz aí, não é simbolicamente não é aquela simbologia que a gente tem de quando a gente é criança vai ser batizado. Não é essa simbologia não. É nascer da água e do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede da mesma forma e nem ao mesmo tempo. Então, é reencarnação aí. E aí, gente, com todos esses fundamentos, a gente pode dizer que a pedagogia de Jesus pode ser chamada de pedagogia da esperança. Né? Estou olhando aqui a hora. Pedagogia da esperança, porque é esse sentimento que desperta em nós quando a gente se depara com os ensinamentos do Cristo.
E ele diz assim, ó, nem ajustamento e nem imposição, a pedagogia da esperança, mas o despertar para Deus pela palavra e pelo exemplo. Não tem mais ajustamento por imposição, né? Não tem esse método duro e inalcançável, inatingível. Não, é a palavra e o exemplo ajudando-nos a despertar. Não há mais os privilegiados, todos, sem exceção, temos direito à salvação. E o que é essa salvação, né? Vamos já saber o que é essa salvação. Jesus, ele dava o exemplo e pedia, aí esse foi o que botei, pede, ele continua pedindo a todos que fizéssemos e continuemos fazendo o mesmo. Né? Ele fazia e dizia que a gente poderia fazer também. Chamava as crianças para si, para abençoá-las e despertar-lhes com palavras de amor e sentimentos mais puros. Porque as crianças, a uma determinada época, eram vistas como... era perda de tempo ensiná-las, educá-las, porque eram crianças. E Jesus não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos lá. E aí, gente, lá em João 13, tem essa citação, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. É o título que Jesus, ele aceita. Ser chamado de mestre, de professor. Ele é o mestre. Nós somos os alunos, ou educandos, né? Que é a palavra mais moderna. A terra é a grande escola. E a pedagogia que Jesus utilizou foi a pedagogia da esperança, que oferece a todos a oportunidade de salvação. Porque a salvação, ela está na educação. Na educação do ser espiritual, imortal que nós somos. É assim que a gente entende o termo salvação. Não é por uma adesão a uma religião A ou B. Podemos estar em qualquer religião, se nós nos educarmos enquanto espíritos, utilizando desses métodos de Jesus, desses fundamentos, aí nós estaremos no caminho da salvação, com certeza. Rousseau é conhecido como o pai da pedagogia moderna. E muita coisa do que ele falou, Jesus já havia dito também. Então, onde tem esses pontinhos, são frases do Rousseau. E aí vem a fala de Jesus. Rousseau disse, tudo está certo ao sair das mãos do Criador. Para Jesus, a criança é pura e boa. Né? Então, inteiramente sintonizados. Para Rousseau, a criança não deve ser perturbada por exigências prematuras de ensino. Jesus condena todos aqueles que violentarem um desses pequeninos. Respeitá-los, né? É importante a gente respeitar. Porque hoje o que é que a gente vê? Nos dias de hoje, gente, a criança desde cedo tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que aprender música, tem que aprender inglês, tem que aprender 3 línguas, tem que ir para a escola. É muita coisa. Isso é uma agressão muitas vezes. Nós muitas vezes não entendemos isso. A gente acha que é algo necessário, mas é necessário para onde? Para o mundo material. E aí a gente esquece daquilo que é mais importante e essencial, que é a educação espiritual desse ser. E aí ele finaliza dizendo que o desenvolvimento psicológico e orgânico da criança é gradual. E Jesus fala das condições evolutivas do homem nos seus vários estágios, guardando os ensinos mais profundos para mais tarde. Então, a cada nova existência, cada nova reencarnação, nós aprendemos. E o importante, gente, é que aquilo que a gente aprende, a gente não perde. A gente não volta para o ponto inicial. As conquistas do espírito, elas permanecem.
né? Isso é muito importante, senão não tinha sentido, né? Reencarnar, se toda vez eu voltava para o ponto zero. Não, a gente dá continuidade. Aí nós estamos já chegando aqui na parábola, onde nós vamos entender que nessa pequena parábola, o que há por trás dela de ensinamentos não é pouco, não. Essa parábola do joio e do trigo, ela está em Mateus capítulo 13, de 24 a 30, é curtinha, como a maioria das parábolas do capítulo 13, né? E quase todas elas falam do reino de Deus. Isso é um ponto interessante, né, de destaque. Eu estava ouvindo algumas palestras e os palestrantes destacam isso. Então, primeiro o Herculano Pires diz que Jesus é o pai e o verdadeiro inspirador da pedagogia moderna. Então, todo aquele que se inspira em Jesus vai ter êxito. Não tem erro, tá? O método é o correto. Às vezes o erro está em nós, a falha está em nós que ainda não conseguimos, né, esse estágio que é necessário para a prática dessa pedagogia que nós chamamos de pedagogia da esperança. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por onde tem então o joio? De onde veio isso? E se lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, e aí essa daí está no slide, ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Jesus. E ele ainda diz que o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aí Emmanuel, na obra Vinha de Luz, que é essa obra aqui, pela psicografia do Chico Xavier, vai interpretar esse versículo aqui, que é o 30. Deixai crescer ambos até a ceifa. Então ele vai vai identificando alguns elementos na parábola, e é interessante a gente fazer esse link com a nossa atualidade, né? Com a nossa atual existência. Então, Emmanuel começa assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Ou seja, o primeiro pensamento dos ceifeiros foi o quê? Você quer que arranque logo tudo? Bora resolver logo isso. Faltou o quê? A paciência. E quando eles recebem a orientação de que não, deixe crescer, ele está dizendo para nós que o tempo é uma bênção, que o tempo é necessário. E que a sublime tolerância celeste, ela se faz no quadro das experiências da vida. Se Deus não fosse paciente, tolerante conosco, gente, a realidade seria outra, seria bem diferente. Mas Deus é paciente, Deus tolera.
Ele vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias. No Livro dos Espíritos, lembrei aqui agora que o Arthur Valadares, em sua palestra sobre essa parábola, ele fala que tem uma pergunta que diz assim: se todas as pessoas vão ter o seu ponto de chegada, ou seja, todos nós iremos nos tornar espíritos bons. A resposta é sim, só que para alguns as eternidades de sofrimento são maiores. E aí ele diz que essa expressão eternidade, porque a eternidade é uma só, mas para quem está no erro, elas terminam sendo maiores. Por quê? Porque ele não vê o fim. Enquanto ele está na ignorância do erro, da cegueira, ele não consegue vislumbrar o fim daquela dor, daquele sofrimento, daquele equívoco. Mas todos nós um dia chegaremos lá. Por quê? Porque Deus é paciente. Se ele desse o mesmo prazo para todo mundo, já pensou? Muitos já teriam perdido esse prazo, né? Inclusive alguns de nós. E ele continua: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, gente, dentro de nós, porque o campo, ele tanto pode ser comparado como a humanidade inteira é o campo que a parábola se refere, mas também pode ser a nossa individualidade. Eu sou um campo aonde eu cultivo em mim o joio e o trigo. Agora, quem eu vou deixar frutificar? Qual dos dois precisam que cresçam mais, o joio ou o trigo? Então, o que ele está dizendo aqui é que o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E é por conta desse mau uso do livre-arbítrio que muitas vezes o joio, ele cresce mais do que o trigo. Importa considerar, Emmanuel continua, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador. O lavrador é Deus. Não é por culpa dele. Não foi o lavrador, lá da parábola, que jogou o joio. Foi um inimigo, mas esse inimigo está dentro de nós mesmo. Não está fora de nós. Está dentro de nós, né? É quando a gente se deixa envolver pela maledicência, pela inveja, pela mentira, pelo ódio, pelo desejo de vingança. Então não foi Deus, não foi uma falha de Deus, tá? Mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. É o que a gente fala da pedagogia da esperança, né? Jesus sempre confia que nós vamos nos melhorar. O campo do Cristo, Emmanuel prossegue, é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Então a vigilância tem que estar sempre em dias e redobrada, porque senão, na primeira oportunidade, a semente má surge e cresce. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Aí aqui, gente, é interessante, porque ele não trouxe um método que foi o que os ceifeiros queriam, né? Os ceifeiros disseram logo: quer que arranque tudo? Vamos logo arrancar tudo, para não deixar contaminar com o trigo, porque as sementes são muito parecidas, inclusive, né? Os dois grãos. Bora logo usar um método, né? Assim, drástico, agressivo, violento,
E aí o ensinamento diz que não, calma, o tempo fará com que esses dois se diferenciem e não vamos correr o risco de, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. Então, essa paciência, tolerância, calma, é necessário com a gente também. E a gente com os nossos semelhantes. O tempo é uma bênção do Senhor, age devagarinho. E os propósitos inferiores se transubstanciam, tá? Então, o tempo age, gente, o tempo age. Nós estamos falando de tempo em uma existência, mas também de reencarnação a reencarnação. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Ainda somos pegos pela cegueira. Nós ainda temos dificuldade em enxergar a obra renovadora em nós. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falham ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, porque uma hora vai chegar, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. Ou seja, eu não entendi as mensagens, eu não entendi todos os chamamentos, eu não entendi todos os instrumentos. Então, uma hora a colheita vai chegar. E aí, o que vai acontecer? Ele ainda diz assim, que a colheita não é igual para todas as sementes. Claro, nós somos individualidades, né? Nós somos diferentes, graças a Deus. Cada espécie tem seu dia e a sua estação dessa colheita. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. E aqui aparece a professora do. E aí muitos não entendem, e reclamam, né? E blasfemam, e fala que Deus não tem paciência com a gente, e fala que Deus, que pai é esse, que me deixa passar por toda essa situação difícil, dolorosa. Mas é porque a gente não ouviu, a gente não entendeu tudo que Deus nos permitiu para trás, para que a gente não passasse pelo momento mais difícil. Nesse instante de dor, vemos a individualidade ou o povo a se agitar em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. E finaliza dizendo, no entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. O que é bom fica, o que é bom permanece. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Não é? Nunca vem sozinha. Então, gente, todas as parábolas do mestre são assim, recheadas de ensinamentos. Imagine na época de Jesus, não tinha essa profundidade, nós não tínhamos como aprofundar, mas hoje nós já somos capazes, graças a Deus. E aí, nesse livro, As Chaves do Reino, que eu ganhei do meu amigo Snandi, eu e Roberto, né, fomos presenteados, de Honório Abreu, pela psicografia do Wagner Paixão, ele também reflete sobre a parábola do joio e do trigo, e eu resumi dizendo assim, que o joio e o trigo é uma dualidade, espírito e matéria, é como se espírito e matéria tivessem interesses diferentes, né? O joio é a matéria, o trigo é o espírito.
Joio também nos remete ao personalismo. O trigo guarda a natureza depurada. O mundo é o campo e a boa semente é a verdade e o amor. E tudo que é contrário representa a semente maligna. A queima do joio em molhos representa a quintessiação, a purificação do espírito. E é exatamente isso. Quando ele se refere que é para queimar o joio, a semente ruim, é porque está na hora de depurar o espírito, de quintessenciar o espírito. E para finalizar, Jesus e a pedagogia espírita, ou seja, dentro do espiritismo, nós também temos uma pedagogia. E que Herculano Pires diz assim: o Espírito da Verdade afirmou que seria enviado um outro consolador ao mundo para restabelecer os seus ensinos. E essa afirmação ressalta que a pedagogia espírita é a própria ressurreição, no tempo devido e previsto no Evangelho, da pedagogia de Jesus. A educação espírita que renasce em espírito e verdade. Então, Herculano Pires, volto a dizer, quem quiser ver na íntegra esse artigo, é só colocar lá, Pedagogia de Jesus, de Herculano Pires, que vocês vão ter acesso a esse material maravilhoso. E aí, gente, nós finalizamos, desejando a todos, né, aí eu sempre gosto de destacar que o mês de dezembro é o mês da gente homenagear o nosso mestre, o mês inteiro, mas é que eu já coloco um Feliz Natal com Jesus, né? Olhar para Jesus, seguir Jesus na sua forma mais verdadeira, né? Como um verdadeiro mestre, não como aquele homem crucificado, né? Sangrando, mas como um verdadeiro mestre que nos trouxe tudo que a gente precisa de ensinamento para a gente se tornar melhor. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Janice, bela palestra, educativa, e que nos traz a reflexão de quão bom é esse mestre, de quão generoso é ele, que acolhe essa imensa turma que é a humanidade, nessa escola bendita que é a Terra. Gratidão, gratidão a ele. Mariazinha, pode nos conduzir na prece de agradecimento? Depois, nós temos poucos passistas hoje, mas nós também, fisicamente, temos poucos presentes, então a gente vai ter o passe. E parece-me que nós teremos uma degustação da pizza, que vai ter o Festival de Pizza dia 14, a fim de angariar fundos para o encontro de jovens espíritas da região Tocantina, tá bom? O EGERT. Degustar e comprar, naturalmente. Gente, realmente foi uma viagem muito gratificante na educação do ser. E vamos agradecer a espiritualidade amiga, facilitando através da frequência do nosso pensamento elevado a Deus, inteligência suprema, e compreendendo a frequência maior, quando Jesus declara em João 30, 10, eu e o Pai somos um. Mestre Jesus, a cada dia, Senhor, em que o despertar em nós se faz, na compreensão do ser que somos, e trazendo, Senhor, para aquietar em nós, no silêncio que não é ausência, mas a presença de nós mesmos para compreender o sentido das parábolas, da forma educativa, que se tratava
na frequência daqueles que já absorviam e outros ainda não. Mas nessa noite, avançamos mais um pouco, Senhor, na compreensão da Tua pedagogia infinita. Derrama sobre os vasos que somos as bênçãos infinitas do discernimento, a luz, Senhor, da assimilação, a fim de que possamos, nesse trânsito na terra, sair do joio para que o trigo possa se fortalecer, brilhar, e o joio se transformar em adubo químico para novas semeaduras. Ser conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.